sou a professora Valéria. Vamos iniciar uma aula de conjuntos numéricos. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o conjunto dos números naturais, aqui representado pela letra N, e ele possui os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É um conjunto com infinitos elementos. O conjunto dos números naturais, certamente, ele está entre os objetos mais elementares de toda a matemática que conhecemos. E ele está presente, né, no início da nossa alfabetização matemática, nas primeiras séries dos anos iniciais do ensino fundamental. Todo o início do ensino fundamental nós dedicamos ao estudo desse conjunto numérico, a escrita desses números, o uso, seus significados, as suas operações elementares de adição, subtração, multiplicação e divisão, como também a resolução de problemas envolvendo essas operações. O conceito matemático abstrato de número natural, ele foi gerado da noção concreta e intuitiva de contagem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, entendendo um pouquinho isso na nossa história, na história da civilização antiga. Os números naturais, eles surgiram da necessidade desses grupos humanos muito antigos de controlar a quantidade de animais de um rebanho, o estoque de insumos necessários para sua sobrevivência, os dias em cada estação do ano, e isso os levou a desenvolver as primeiras estratégias de contagem. Essas estratégias, elas eram essencialmente comparar coleções de objetos com o que você queria contar. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas imagens de elementos que eram usados para contagem na Mesopotâmia antiga, né? Então, o que fazíamos? Então, uma coleção de pedras de um determinado formato, servia para contar as ovelhas de um rebanho, ou cada dezena, né? Às vezes era associado depois a uma dezena de ovelhas de um rebanho, a uma certa número de sacos de insumos de uma plantação. E também aqui, como vemos nessa placa de argila, às vezes, em vez de comparar com um conjunto de elementos, eram feitas marcações na argila para representar essa contagem. Então, esses primeiros materiais usados, né, eles tinham uma característica muito concreta. Essas estratégias, né, elas de contagem eram estratégias de uma contagem concreta, que usavam um material e não tinha ainda desenvolvido a ideia abstrata dos conjuntos numéricos, a ideia abstrata de um número. O fato dessa estratégia, né, comparar elementos, às vezes até muitas vezes, né, usava um certo tipo de marcação para contar um certo tipo de animal ou para um certo tipo de marcação para uma determinada colheita, ela mostra que essa noção abstrata de número ela ainda não estava presente nessas sociedades antigas, né? O número, né, os símbolos diferentes usados para contar, né, essa simbolização de contagem, ela dependia da natureza do objeto. Então, nós não tínhamos ainda uma ideia abstrata de número. A clareza, né, dos significados desse número, né, eles aconteceram de forma muito lenta na civilização. A humanidade apoderou-se desses modelos abstratos de contagem de uma forma muito lenta, de uma forma muito demorada. Hoje, temos a clareza do termo número, algarismo, numeral, né? O que é o número? O número natural é a expressão abstrata de uma quantidade. O termo algarismo se refere
ao símbolo que é usado de forma combinada para representar cada número no sistema de numeração. E essas combinações de algarismos é que chamamos de numeral. Então, vou dar aqui um exemplo, né? O número natural, a ideia abstrata, né? O número natural 23, que nos dá a ideia de 23 elementos, da quantidade 23, é representada pelo numeral 23, o número 2 e o número 3. Esse é o símbolo. O algarismo 2, na posição da dezena, combinado com o algarismo 3 na posição da unidade, gera o numeral 23, que representa o número natural 23. Ok? Isso só é possível porque o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração posicional. Então, a posição de cada um dos algarismos define o numeral que eu quero formar. Isso faz com que um número finito de algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, possa representar um número infinito de numerais. Então, o meu conjunto dos números naturais, que é infinito, é representado por um número infinito de numerais, porque graças ao nosso sistema de numeração, que é um sistema de numeração posicional. A aceitação do zero dentro desse conjunto, ela aconteceu de forma muito lenta. Isso porque a aceitação da ausência de quantidade material, de uma quantidade, né, corresponde à abstração do significado de número. Então, só quando as civilizações tiveram essa ideia de número já entrando num conceito abstrato, é que gerou-se a representação de uma quantidade inexistente de um objeto numa coleção, que é o zero. Hoje, nós representamos o zero como pertencendo ao conjunto dos números naturais de forma quase unânime para a educação básica. Porém, podemos representar o conjunto dos números naturais e definir todos os axiomas que envolvem esse conjunto sem o número zero. Então, eu posso definir o conjunto dos números naturais sem o número zero. Comumente, usamos o zero, definimos o conjunto dos números naturais usando também incluindo o algarismo zero. O conjunto dos números naturais, os elementos dos conjuntos dos números naturais, eles têm uma característica principal com a palavra sucessor. Todo número natural tem um único sucessor. Isso define o conjunto dos números naturais. Então, o número 1 é o sucessor do 0, o número 2 é o sucessor do 1, o número 3 é o sucessor do 2. Então, números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Então, eu gero aqui infinitos números dentro do conjunto dos números naturais. Existe somente um número natural que não é sucessor de nenhum outro número, que aqui nós definimos como sendo o zero. O zero não é sucessor de nenhum outro número, ok? Vamos falar agora um pouco sobre o próximo conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z e possui os elementos -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, sendo infinito aqui no sentido positivo e no sentido negativo. -4, -5, -6, 4, 5, 6. Então, é um conjunto com infinitos elementos. Podemos definir os subconjuntos do conjunto dos números inteiros, principalmente por esses três subconjuntos, o Z com esse símbolo mais
significa o subconjunto dos números naturais, que pertence, né? O conjunto dos números naturais é um conjunto que é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros possui o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, ok? Temos também esse subconjunto com sinal de menos, que vai ser o subconjunto de todos os inteiros negativos, mais o zero. Se eu uno o meu conjunto dos números inteiros ao símbolo asterisco aqui na parte superior, significa que eu estou excluindo desse conjunto dos números inteiros o zero. Então, eu estou tomando todos os positivos, os negativos, menos o zero. E eu posso combinar esses símbolos, né? Asterisco com sinal de menos, os inteiros negativos sem o zero, e assim por diante, ok? Também estão definidos dentro do conjunto dos números inteiros todas as operações de forma similar ao que fizemos no conjunto dos números naturais. Então, as operações de adição e multiplicação. E aí, dentro da adição, inclui-se a subtração, dentro da multiplicação, inclui-se aí a divisão. Lembrando, né, que nós aprendemos lá no início do ensino fundamental, quando iniciamos o estudo das operações do conjunto dos números inteiros, a regra de sinais de multiplicação para o conjunto dos números inteiros, né? Mais vezes mais, mais vezes menos, menos vezes menos, mais, e assim por diante, ok? Regra de multiplicação de sinais da multiplicação, por consequência também da divisão. Conjunto dos números racionais, representado aqui pela letra Q. É o conjunto dos números que pode ser escrito na forma de fração, m sobre n, onde m pertence ao conjunto dos números inteiros e o n é o conjunto dos números inteiros menos o zero, né? Vamos lembrar que na forma de fração eu não posso escrever uma divisão, não tenhamos definido dentro do conjunto dos números reais a divisão por zero. Então, não tenho como escrever uma fração com denominador zero. Ok? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração faz parte aqui do meu conjunto dos números racionais. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Opa! Temos aí frações como 2/3, menos 5/2, as decimais finitas, as decimais infinitas periódicas, né? Todos são números que estão dentro do conjunto, que fazem parte do conjunto dos números racionais. Eles podem ser representados na forma de fração. Estão definidas também as operações para o conjunto dos números racionais, ok? Prosseguindo, temos o conjunto dos números irracionais, aqui representado pela letra I. O conjunto dos números irracionais é todo número real que não é racional, números reais menos o conjunto dos números racionais. Então, todo número que não pode ser escrito na forma de fração. Estão nesse conjunto as decimais infinitas não periódicas, também as raízes que não têm resultado exato, resultado inteiro, como raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 9, né, aqui dando alguns exemplos. Também alguns números muito importantes e conhecidos dentro da matemática, como o π e o número de Euler. Esse conjunto, para o conjunto dos números racionais, nós também definimos as operações.
dentro do conjunto dos números racionais e dentro do conjunto dos números irracionais. Então, unindo todos os elementos que fazem parte do conjunto dos números racionais e dos números irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele pode ser representado aqui pela letra R, onde eu posso representá-la de forma geométrica, representando todos os números reais na minha reta real, que tem aqui no centro o zero, aqui à sua direita, né, de quem está olhando aqui para a minha reta real, os números positivos com sinal positivo e à sua esquerda os números com sinal negativo. E aqui eu incluo todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Os números racionais, que incluem aí os inteiros e os naturais, eles têm uma fácil representação aqui na reta real. O número 1, uma vez definida qual que é a minha unidade de medida, eu tenho aqui a distância 1, a distância 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, as distâncias inteiras fácil de serem marcadas. Também as fracionárias, né? É fácil de representar aqui na reta real o meio, 4/3, o 11/5, né? É visual e fácil de ser marcado. Já os números irracionais, raiz de 2, π, menos e, são números mais difíceis da gente definir a sua posição na reta real, mas que também são possíveis com algumas construções geométricas, como, por exemplo, raiz de 2, a medida raiz de 2, ela pode ser representada como a diagonal de um quadrado de lado 1. Ela tem uma medida raiz de 2. E esse tamanho, né, uma vez definida que é a unidade 1, o seu tamanho, eu tenho aqui a representação, né, o tamanho, a distância, como marcar esse ponto que tem uma distância raiz de 2 do zero, da origem aqui da minha reta real. E aí eu consigo definir o tamanho aqui dessa distância que representa o raiz de 2. Assim também os demais números irracionais. Então, concluindo, o conjunto dos números reais, ele inclui a união de todos os números irracionais e racionais. Dentro do conjunto dos números racionais, nós temos o subconjunto dos números inteiros e é um subconjunto dos números inteiros o conjunto dos números naturais. Nesta aula, ficamos por aqui. Tchau, tchau.